Essa é mais uma façanha dos líderes religiosos ambiciosos, a lei da semeadura ou a lei do semear, que é a mesma coisa. E que na realidade foi a lei das obras que foi dada aos judeus. Sendo justiça dos homens em obediência aos mandamentos, em que se cumprissem certos mandamentos e regras, tinham o direito de receber e ser abençoado porque trabalharam, e logo o que prometeu tinha uma dívida para com o que lhe foi fiel, e vice-versa. Ou seja, caso não cumprisse, receberia a punição. Era esta a lei do retorno. Se semeasse o bem, receberia o bem, mas se semeassem o mal, receberia o mal. Porém, tal lei não existe na prática, na atualidade. E ainda bem que não existe, porque senão a ruína dos homens seria total. Por quê? Se Deus retribuísse o que o homem semeia, já há muito tempo não existiria homens. Porque o homem não obedecia à lei, nem o podia. Porque diante de Deus não há ninguém que faça o bem segundo as obras. Romanos capítulo 3, no versículo 10 ao 12, veja o que está escrito. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Porém, no sistema religioso, os homens maus falam e promovem esta suposta lei de nariz empinado, como se fosse uma coisa boa ou que fossem inocentes, levando as pessoas a acreditarem que se semear dinheiro no cofre deles, Deus retribuirá com prosperidade financeira. É claro, né? Eles só falam nisso mesmo. Mas a graça é exatamente o contrário disso. Olha só, recebi onde não semeei. Por isso se chama oferta gratuita. Mas se fosse porque trabalhasse, então era uma dívida que Deus tinha comigo. Olha como está escrito na carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, capítulo 2, verso 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. O verso 9 diz assim: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Romanos capítulo 11, verso 6. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E agora, as obras da carne já não é levado em conta por causa da fé. Porque o perdão não é resultado do que semeamos, mas de Deus que amou e perdoou por sua graça, semeando Cristo na morte em nosso favor. Porque se Deus desse retorno do que o homem semeou, ninguém seria salvo. Por quê? Porque não há ninguém que não cometa erros na carne. Que o sistema religioso diz pecado, né? Mas são obras da carne. Todos os dias nós praticamos alguma obra. Seja pequena ou grande, praticamos. Hebreus capítulo 12, verso 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. É Ele que aceita como filho. Verso 8 diz: se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Romanos capítulo 7, verso 19. Porque não faço o bem que quero, o apóstolo Paulo falando, mas o mal que não quero, esse faço. E olha que o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo ressuscitado, mas a sua matéria humana continuou assim. Então por que Paulo fala em semear quando diz que quem semeia muito, colhe muito?
Se ele tivesse referindo-se ao comportamento e às obras que fazemos humanamente falando, então os dizimistas tinham razão. E os ricos, que não precisam de prosperar, cada vez eram mais ricos, porque só eles podem semear muito. E o pobre? E o pobre, que tanto precisa, seria sempre pobre, porque muitos nem sequer têm para semear. Não devemos apoiar os dízimos na nova aliança. O mesmo foi abolido junto com a lei. Efésios capítulo 2, verso 15 e diante. E também nem devemos defender a lei das obras, a lei do retorno, para não estarmos confirmando o dito por não dito. Porém, vemos que essa lei nos apóstolos não funcionou, porque todos eles eram pobres e passaram fome e todo tipo de aflições, principalmente o apóstolo Paulo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos casa certa, e nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Analise o quadro aqui do apóstolo Paulo. Observe o modelo dos apóstolos de hoje. Os apóstolos, que eles dizem que são apóstolos. Apóstolos só existiram no tempo de Jesus. Esses apóstolos aqui, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, por aí vai. Veja como os apóstolos de hoje vivem. Um luxo, tem tudo na mão, melhores hospitais, melhores carros, melhores casas. E como que eram os apóstolos na primeira era? Para você ver que existe um erro aí, existe um mal entendido aí, existe algo aí que o sistema oculta. Então vejam que eles, os profetas, Cristo, os discípulos, os apóstolos, etc., que semeavam o bem e só colhiam o mal da parte da vida e dos homens, mas o semear que as Escrituras falam nunca se refere às obras do homem, mas sim aos frutos do Espírito. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz novamente. Segunda carta que ele escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 9, o versículo 6 ao 12. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre os necessitados dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então nós vemos aí, nesse texto de Paulo, que em lugar nenhum se afirma que se semeia ou se colhe dinheiro, porque este semear não se refere à quantia de dinheiro, mas sim à generosidade de coração puro ou mente boa. E por isso diz que se contribua segundo o coração, dando com alegria. E depois diz, Deus é poderoso para enriquecer em graça. Enriquecer em graça e em boas obras. E em tudo ter a suficiência e não colher riquezas
Depois diz que o alimento é nos frutos da justiça, no exercício da bondade, e não é recolher muito dinheiro. Depois diz, enriquecer é na beneficência ao próximo, porque este serviço serve para suprir as necessidades dos santos e é abundante em graças dadas pelos que recebem e não para o que deu. Portanto, meus queridos, semear muito ou semear pouco não tem a ver com dinheiro que se dá, mas sim com a bondade de coração, ainda que nada dê, mas queira dar. Por isso, ele dizia que, sendo pobre, enriquecemos a muito. Sendo pobres, enriquecemos a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Porque a nossa riqueza é espiritual, é no coração, mente sadia. E por último, vamos ver outra passagem em que Paulo fala do semear. Está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Está entendendo? Toda esta carta aos Gálatas é sobre a mistura entre lei e graça, em que o apóstolo Paulo os repreendia severamente. Dizia que quem guarda a lei vive na carne. O apóstolo Paulo diz: só quisera saber isso de vós, recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, pelas obras? Gálatas capítulo 3, verso 2 e 3. Logo, meus queridos, a sementeira que ele está a se referir é a do coração, e o coração puro, mente sadia e boa. Semeia coisas espirituais no homem espiritual e não na carteira. Logo, só pode colher frutos espirituais. Por isso, semear segundo a carne não é cair em erros, falhas humanas. É praticar obras da carne, da lei. Porque isso todos nós caímos todos os dias de alguma forma. Mas semear na carne é querer guardar a lei abolida de Moisés. É confiar em suas obras e justiça própria. Os judeus faziam isso. E ninguém é justificado por praticar rudimentos da lei. O que acontecia? Colhiam destruições. Estavam sempre em maldições. Mas semear no Espírito é viver pela fé em Cristo. É confiar na justiça de Deus. E os eleitos, colherá paz e justiça, pois no Espírito somos perfeitos e já somos salvos. Romanos capítulo 8, verso 1. E agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Então, meus queridos, nunca segundo a lei das obras, mas segundo a lei da fé. Porque no justo, o bem não é imputado para mérito, assim como o mal não é imputado para culpa. Mas os não eleitos, os da perdição, até o bem que faz é pecado, porque não procede da fé. Talvez alguém possa dizer, mas espiritualmente semeamos a fé. Sim, pode ser. Mas até a semente fé foi Deus que deu para que toda a causa seja a sua graça. Então, meus queridos, resumindo aqui, 0 homem, 100% Deus, 100% graça, 100% Espírito. Amém? Então, semear na carne ou no Espírito não é para reter dinheiro. Estão equivocados. Torcer, manipular a palavra. E isso eles fazem sempre. Seja em qualquer área das Escrituras, eles sempre abrem um leque para dizer aquilo que as Escrituras não dizem. Podemos ver isso em várias áreas, até mesmo nos preceitos da lei. Inclusive o dízimo, né? Eles manipularam, eles torceram. No próximo vídeo eu vou estar falando mais um pouco sobre essa prática antibíblica. Bíblica para o seu tempo,
antibíblica dentro do novo pacto. Amém, meus queridos? Ficamos por aqui. Então, mente sadia, coração puro, fazer o bem ao próximo, você não precisa intermediário. Você mesmo pode ir, você mesmo pode fazer. Amém? E com certeza você poderá ajudar muito mais do que você está terceirizando aquilo que você pode fazer sozinho. Amém, meu querido? E muitas das vezes, esse dinheiro que você põe na mão desse homem não chega lá, fica na conta dele, para os seus benefícios, para os seus luxos, para os seus impérios. Essa é a verdade. Muitos não querem ouvir isso. Muitos entortam o bico, mas essa é a verdade. Graça e paz a todos.